Boa tarde, professor. Esse é o nosso trabalho de português sobre a história do Brasil. O trabalho foi feito pela Bianca Lopes, pelo João Marques, pelo Lucas Gabriel e pelo Rafael Junqueira, da turma L1B. Eu vou começar falando sobre Frei Vicente do Salvador, que é o autor do livro História do Brasil. Ele foi registrado como Vicente Rodrigues de Paula e nasceu em Matium, Salvador, na Bahia. Não há certeza da data de nascimento, porém a maioria dos críticos coloca no ano de 1564. Porém, ela pode variar até 1567, que é quando ele foi batizado em 28 de janeiro. Ele estudou no Colégio dos Jesuítas, em Salvador, e após se formar estudou Direito e Teologia na Universidade de Coimbra. Em 1603, ele foi nomeado para catequizar os silvícolas da Paraíba. Em 1606, ele passou a lecionar filosofia no convento de Olinda e no fim do ano, seu superior o escolheu para fundar o convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro. Em 1612, ele foi nomeado guardião do convento de Salvador. Em 1614, foi eleito custódio da província de Santo Antônio do Brasil. Entre 1618 e 1621, ele provavelmente esteve em Portugal para prestar contas de sua gestão e para estar presente na instalação do capítulo provincial de Lisboa de 1619. Consta que nesta viagem teria levado os originais da sua primeira composição crônica da Custódia do Brasil. Crê-se que o interesse despertado entre eles o tenha animado a realizar um relato mais abrangente, dando início à sua mais famosa obra, História do Brasil. Em 1620 ou 1621, não tem certeza exatamente, ele já estava de volta ao Brasil, e ele vinha nomeado como guardião para Salvador, mas renunciou assim que chegou aqui, passando a empreender viagens de documentação. Ele visitou o Rio de Janeiro e, em meados de 1624, estando na Bahia, ele caiu prisioneiro dos holandeses, sendo liberado em maio de 1625. O conteúdo principal da história foi concluído antes de 20 de dezembro de 1627, quando dedicou a obra a Severim de Faria. Provavelmente esteve em Lisboa nesta altura, a fim de entregar os originais para impressão. Em 1630, foi eleito novamente guardião em Salvador, atuando até 1633. A data do seu falecimento também é incerta. Capistrano de Abreu, em sua edição da História de 1899, declara que Vicente morreu uns 10 anos depois de 1627, indicando como intervalo de segurança 2 de outubro de 1636, quando ainda vivia, tendo assinado um documento e fins de 1639, já que no livro de óbitos do convento, iniciado em 1640, ele não consta. Tá, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico. O contexto em que o autor vivia era no Brasil colonial, e ele escreveu muito sobre isso. O Brasil colonial é aproximadamente a partir de 1530, que de 1500 até 1530 é o período pré-colonial, e ele vai até a independência do Brasil. A invasão holandesa, em 1624, aconteceu na Bahia, onde até mesmo o autor foi preso, e futuramente os holandeses iriam invadir Pernambuco e ocupar outras partes do Nordeste e tentar criar uma colônia ali. A economia daquela época era voltada mais na economia açucareira. Então havia muitos engenhos que produziam açúcar e exportavam.
E nesses engenhos também tinham algumas atividades complementares, como a pecuária. Tem também a parte do governo, que naquela época estava acontecendo a União Ibérica, em que quem governava tanto Portugal quanto a Espanha era o rei espanhol, que nesse caso era Filipe IV. Professor, boa tarde. Meu nome é João Marques e agora eu vou apresentar o segundo capítulo, que se chama Do Nome do Brasil. Então, a gente vai falar agora por que essa terra se chama Brasil, essa terra recém-descoberta. Só que a gente vai voltar um pouquinho. E quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele levantou a cruz, aproximadamente no dia 3 de maio, e seria realmente quando se celebra a invenção da cruz, pelo menos é o que a Igreja Católica retrata. E que esse simbolismo seria para libertar as terras de todos os males e assim representar também a grandeza de Jesus Cristo pela Igreja Católica. Seria isso. Só que esse nome acabou que não fez tão jus à terra, então eles decidiram chamar só de Brasil, porque pela descoberta do pau-brasil ter uma cor abrasada, uma cor vermelha, e que podia atingir os planos da época, foi algo inovador. Por isso o nome Brasil, por causa realmente do pau-brasil, dessa tinta vermelha que ele soltava. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próprio povo que tinha aqui. Por ser um lugar novo ainda, uma colônia, lugar, então era despovoado, não tinham mandado muitas pessoas ainda da metrópole, então não havia muita gente por aqui nessa época. Mas alguns anos para frente eles vão mandar escravos, vão começar a ter um grande investimento no Brasil, mas por enquanto isso ainda não ocorria. E pela falta desse despovoamento, não houve tanto investimento da monarquia. Tanto que alguns lugares do capítulo retrata que como é que se chama? O Tucumã da Ordem de São Domingos pediu para que entregassem peixes, pão, um frango também, ovos, só que não foi entregue esses pães. Aí o autor explica que pela falta de investimento da República, as estradas eram muito ruins, as vilas não eram muito bem cuidadas, se deixassem, as pessoas bebiam água suja, porque realmente não havia um cuidado da própria República nessa época. Então era algo muito ruim ainda. O Brasil era um lugar que realmente só mandava, um termo mais chulo, o resto de Portugal para cá. E voltando realmente às próprias péssimas condições públicas mesmo daqui. E também por essa falta de investimento do Estado e toda essa falta de interesse no Brasil, pois não ainda havia achado nenhuma pedra preciosa, acabou também que o autor dizia que o Brasil tinha tudo para ser um grande país, tinha tudo para ser realmente um Estado independente, mas infelizmente ele não tinha. Ele falava que tinha tudo para dar certo, mas o próprio governo não investia. Ele não conseguia ver o desenvolvimento, conseguir ver um país grande. Por isso que ele ressalta essa falta de desenvolvimento, por falta de interesses da própria monarquia. Agora eu vou falar novamente do capítulo 4 do clima e temperamento do Brasil. Tá, primeiro eu vou falar sobre a Terra Tórrida. A Terra Tórrida era algo que o autor até cita sobre Aristóteles, que de acordo com da forma que o Sol atingia a Terra, existiria nas zonas tropicais uma grande incidência de Sol, onde seria praticamente impossível das pessoas sobreviverem, porque ia ser muito calor e as pessoas não aguentariam viver ali. Só que quando chegaram no Brasil, eles estavam nessa zona chamada Terra Tórrida.
e eles descobriram que lá existiam sim povos e esses povos eles conseguiam sim se adaptar e sobreviverem nessa área. Quando eles chegaram nessa terra tórrida, eles perceberam duas coisas: que o povo que habitava, né, no Brasil, eles quase não tinham tantas doenças como eles eram acostumados na Europa e na Ásia, por exemplo. Então eles se assustaram porque o povo daqui era muito saudável. E eles perceberam que aqui não haviam pestes. Então não haviam grandes quantidades de pessoas que infectam outras e causando assim uma epidemia. Não, ali todo mundo era saudável e não havia quase nenhum resquício de doenças. Uma outra coisa que eles acabaram descobrindo é que não fazia calor praticamente 24 horas por dia, e sim havia uma certa variação de temperatura, onde de dia era quente e um pouco seco, e de noite era frio e úmido, parecido como no deserto e essas coisas, só que claro, de maneira mais simples. E então de noite eles até perceberam a questão do sereno, do orvalho, que a água que evaporava de dia caía depois de noite, e isso ajudava a dar essa variação de temperatura que, segundo eles, possibilitava a vida. Até da questão de ser muito úmido, por causa até da variação da temperatura, o sal, o açúcar e alguns utensílios de aço, eles se enferrujavam, eles ficavam úmidos e até estragavam algumas coisas. Então eles tinham que ter muito cuidado na hora de guardar o sal, alimentos, essas coisas, porque ficava úmido e acabava estragando o utensílio. Bom, meu nome é Lucas Gabriel e vou falar do capítulo dos seus casamentos e criação de filhos. Pode passar. De novo. No texto, consta que era muito difícil achar uma mulher legítima para se casar, mas o mesmo pressupõe que a mulher legítima seja a primeira namorada do noivo, a qual serve ao sogro com tarefas como a pesca e a caça, por exemplo. A mulher é obrigada a usar cordas de algodão na cintura e nos braços, e quando ela for deflorada pelo mar, se rompem como sinal. Aí pode passar. O parto, na comunidade indígena, era realizado de forma natural, e após esse procedimento, a mulher vai das margens do rio se limpar, e depois ela era tratada como doente, pois os indígenas acreditavam que, fazendo isso, eles evitavam a contaminação por enfermidades, tanto para a mãe e quanto para o filho. Pode passar. A mãe, na concepção dos indígenas, tinha um papel fundamental de amamentar o filho. Esse processo durava até os 8 anos. Nesse período também, o filho ficava no colo, sendo revezado entre o pai e a mãe. Os pais capinavam a roça e deixavam a terra limpa, e davam às esposas, para que pudesse plantar e colher os frutos. Pode passar. Se o filho fosse um menino, o pai tinha o dever de ensiná-lo as tarefas do homem, a pesca e o tiro ao alvo, no caso da caça. E se fosse uma menina, a mãe era quem ensinava a afiar algodão e fazer enredes. Eu vou falar agora sobre o capítulo 17, dos que cativam na guerra. Primeiro, quem eram os cativos? De acordo com o dicionário de Oxford, temos que cativos são aqueles que perderam sua liberdade, que estão presos, encarcerados ou aquele que foi forçado à escravidão. Porém, de acordo com o livro, temos o conhecimento que para eles cativo não significa aquele que apenas foi preso, e sim aquele que teve a vida poupada, apesar de não obter liberdade. O que acontecia após serem capturados? Aqueles que eram úteis para guerrear, ou como é dito no livro, aqueles que podem cativar,
são vendidos aos brancos, que costumam pagar com um machado ou uma foice por cada cativo. Já aqueles que não são comprados são aprisionados pelos senhores, onde ficam amarrados pelo pescoço e pela cintura com cordas feitas de algodão. Estes são dados às mais belas mulheres, na qual têm o dever de os engordar até que estejam bons para comer. Depois de serem considerados bons para comer, são organizadas grandes festas, onde todos os parentes e amigos de longe participam. Como são as festas? Como já dito, as festas contam com a presença de várias pessoas, que começam a celebrar na véspera do dia que ocorre o sacrifício. Tais celebram cantando, dançando, comendo e bebendo. Até mesmo aquele que há de ser morto come e bebe ao meio da multidão. Após toda a comilança, o prisioneiro é untado com mel de abelhas, que é usado como cola, onde são grudadas penas coloridas. Em alguns lugares é pintado com uma espécie de tinta preta, feita de genipapo, e os pés pintados de vermelho. É entregue então uma espada em suas mãos, a qual ele deve usar para se defender. Ele é levado a um terreiro fora da aldeia, onde fica amarrado entre duas estacas de madeira fixadas no chão. Começa então uma cantoria, em que é dito que ele assista ao sol até que fique cansado, pois em pouco tempo não poderia mais o ver. Vão então à busca daquele que há de matá-lo, assim como de toda a sua família e amigos. Ao chegar em sua casa, ele já deve estar pronto, devidamente pintado e armado. O matador é levado até o terreiro ao som de grandes cantorias e batuques, onde é enaltecido por ter chegado ao momento de grande honra. Começa então a luta entre o matador e cativo, que não consegue desviar dos golpes do matador por estar devidamente amarrado. Pode passar. Existem alguns rituais que acontecem nessas festas. Pode passar. O primeiro é o que acontece com o matador. O matador deve então quebrar a cabeça do cativo após matá-lo e então começar o seu ritual, que tem como um de seus passos pegar o nome do falecido cativo e juntar ao seu próprio. Escolher então algum símbolo que represente tal cativo e o tatuar no corpo. O matador não deve comer nenhuma parte daquele que matou. Ele se põe deitado em uma rede onde começa a se machucar, por acreditar que se não derramar de seu próprio sangue irá morrer. E só após 7 ou 8 meses faz novamente uma festa, onde convida amigos para beber do vinho que se foi produzido durante esses 8 meses. Só nessa festa acontece o seu primeiro corte de cabelo após matar o cativo, em que supostamente deveria estar tirando a dor daquele morto, como se a dor estivesse presa dentro do seu cabelo. Pode passar. Após morto, o corpo do cativo é despedaçado pelos mais velhos da aldeia, que pegam suas tripas e as cozem para comer, sem antes mesmo limpá-las corretamente. A carne é dividida entre todas as casas e hóspedes presentes na matança, que então as comem assada e cozida. Guardam então aquela carne queimada que resta, a que dão o nome de moquém. Essas são embrulhadas em fios de algodão. São usadas posteriormente para a produção de caldos que substituiriam a carne e produzia comida suficiente para todos. Um fato interessante é que, após a morte do cativo, a mulher a quem foi dado, se possuir um filho com ele, deve entregar seu filho a algum parente a quem confie e tal parente há de matá-lo, realizando quase a mesma cerimônia em que seu pai foi morto. Porém, nessa, a mãe é a primeira a comer de sua carne. Acontece que, como de se esperar, é desenvolvido amor entre inúmeras mães e filhos, fazendo com que as mulheres escondam os filhos ou até mesmo libertem os prisioneiros e fujam com eles para suas devidas terras ou até mesmo para outras terras. Aí temos a bibliografia que usamos para pesquisar. No caso, foi usada apenas para pesquisar a biografia do autor, que foi o site da Wikipedia. Obrigado por assistir a apresentação e é isso.